O ponto é que você não entendeu ainda sobre os valores, quais são os verdadeiros valores de um cristão, de um servo de Cristo, que deve ser, diga comigo, Deus, diga todos os dias, deve ser a minha maior prioridade. Então Deus não é, ele é a minha prioridade no domingo, Deus, ele é a minha prioridade do momento que eu acordo até o momento que eu vou dormir. O que você dorme e acorda pensando? Senhor Jesus, como nós acabamos, Senhor, de declarar através desse louvor. E quando a gente faz essa declaração com a força da nossa vida, é porque há dentro de nós, Senhor, essa perspectiva, essa certeza, essa convicção. Há dentro de nós, Senhor, essa fé e essa visão. Este é o meu Deus. Eu sei quem é esse Deus. Eu sei o que esse Deus, ele pode fazer. Eu sei o que esse Deus, ele já fez. Ele fez no passado, ele fez, a Bíblia relata, a Bíblia testemunha. Aqui temos o testemunho vivo do que o Senhor fez, e hoje, no dia de hoje, nós somos essas testemunhas que testemunhamos quem é esse Deus. O Deus que realiza milagres. O Deus que opera, Senhor, não importa, pode ser no Brasil, pode ser na América, nos Estados Unidos, pode ser na Europa, pode ser em qualquer lugar, quando uma pessoa ela está tomada por essa fé, por esse Espírito, este Deus, este é o meu Deus, capaz de mudar qualquer situação, de transformar qualquer coisa. Nós estamos vendo o Senhor fazer nas nossas vidas, fazer na vida da igreja, na vida de pessoas, e eu creio, Senhor. Hoje o Senhor liberou uma unção tão forte sobre nós, na reunião das 9 horas, depois quando nós terminamos o culto, meu Deus, tivemos uma outra reunião, aonde a unção que foi derramada na inauguração, meu Pai, de Kissimmee, veio também e foi derramada sobre o nosso corpo de obreiros. E todos agora receberam, possuíram, meu Deus, essa unção. Quem está pela transmissão recebeu essa unção. Quem está aqui, meu Deus, atuando, apoiando na obra, recebeu essa unção. E agora, quem está aqui às 18 horas, que venceu o desafio dessa chuva, desse domingo, venceu, Senhor, a distância, venceu, meu Deus, os obstáculos. Não quer dizer que quando, meu Deus, cai uma chuva forte, é mais fácil para chegar. Não, eu sei, é desafiador para muitos, mas nós não podemos vencer uma pessoa faminta. Nós não podemos, ninguém pode vencer, o inferno não pode vencer uma pessoa que tem fome, que tem sede do Senhor e da Tua palavra. Uma pessoa, Pai, que ela consegue enxergar o real, o valor do que é ter a Tua presença, do que é receber
como hoje, mais uma vez, foi falado das capas, e o Senhor vem falando de capas, o Senhor vem, meu Deus, anunciando que tem capas que estão à procura de seus donos, tem, meu Deus, capas que foram, meu Pai, para a vida, para as mãos de determinadas pessoas, e elas rejeitaram, elas abriram mão, elas, Senhor, abandonaram, elas desprezaram, mas tem pessoas, Pai, que estão orando por essas capas, tem pessoas como Eliseu, que estava lá cuidando, meu Deus, das suas atribuições, com uma vida equilibrada, uma vida estabilizada, uma vida ausente de necessidades, mas quando o Elias jogou sobre ele a capa, ele enxergou naquele momento o peso, a força, o poder, a grandeza. Ele tinha mais para viver. Ele não tinha só aquela vida, meu Deus, para ser vivida. O Senhor preparou, reservou para ele mais. O Senhor tem mais. É mais do que a gente possa imaginar, é mais do que a gente possa, Senhor, enxergar, é além, meu Deus, diz a tua palavra, é infinitamente mais. Por quê? Porque aquela capa, quando ela foi jogada sobre a vida de Eliseu, ela mudou o rumo da vida daquele rapaz. Eu não sei, a tua palavra não me fala quantos anos Eliseu tinha, mas, Senhor, por décadas e décadas Eliseu viveu e recebeu uma porção dobrada, meu Pai, para fazer, para realizar, meu Deus, 2 vezes mais. Se o Elias fez algo no período, no tempo que ele passou aqui, Eliseu fez 2 vezes mais. O ministério profético de Eliseu durou mais em questão de anos e, meu Deus, os resultados foram 2 vezes maior do que os resultados que Elias, e olha que Elias não fez coisas pequenas, não fez pouco e não fez coisas pequenas. Ele conseguiu, meu Deus, encerrar, terminar, ele confrontou, ele teve a coragem, meu Deus, de trabalhar para fechar as portas do inferno que estavam abertas em Israel, com a liderança de Acabe e de Jezabel. Mas o Senhor levantou Eliseu, como eu creio que o Senhor quer levantar pessoas. Eu vejo o Senhor deixando isso claro. O Senhor quer levantar, o Senhor quer promover, o Senhor quer honrar, mas eu quero pedir ao Espírito Santo. O Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus do impossível. É como, meu Deus, ainda hoje, a bispa falava de, meu Deus, de um determinado animal que ele sozinho ali, ele não conseguiria subir um poste. Ele não conseguiria ter condição nenhuma de poder escalar um poste, se alguém não colocasse ele ali. Então, a gente tem consciência que se o Senhor não nos desse uma graça maior, ou uma fluidez maior, ou um favor maior,
se o Senhor não nos capacitasse, se o Senhor não derramasse do teu Espírito Santo sobre nós, muitas coisas, ou a maioria das coisas, não seriam possíveis. Porque nós não temos capacidade, Senhor. Por nós mesmos nós não temos condição, mas pelo poder do teu Espírito. Como ainda a bispa falava na abertura, que quando o Espírito Santo ele desce para batizar uma pessoa, não é só para que ela fale na língua dos anjos, mas é para dar a ela um poder para realizar, para superar, para vencer, para alcançar aquilo que humanamente falando ela jamais conseguiria. Então vem, Espírito Santo, e toma conta dessa reunião. Se faça presente aqui, que ninguém saia daqui da mesma forma, mas que todos sejam alcançados. Quem está pela transmissão seja alcançado, quem está aqui na nave seja alcançado, quem está apoiando seja alcançado. Onde quer, meu Deus, que o som, meu Pai, dessa mensagem, desse louvor chegar, traga cura, traga libertação, traga mudança, traga restauração, traga, meu Deus, um rompimento. Eu declaro em nome de Jesus, é a era do Espírito Santo, mas também vou dizer, é a era de vivermos coisas impossíveis. E eu creio e eu tomo posse, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, graças a Deus. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse Espírito. Que Espírito que é esse? Então diga comigo, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2025. Diga, o Senhor guardou o melhor vinho, Ele reservou para a minha vida. Diga, para o final, e eu creio nisso, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar, por gentileza, graças a Deus. O título da nossa mensagem dessa noite, então diga comigo, qualquer coisa? Você aceita qualquer coisa? Quando nós falamos sobre essa palavra qualquer coisa, ela está relacionada a uma expressão que o servo de Eliseu, chamado Geazi, aquele que tinha tudo para receber, não era uma porção dobrada como Eliseu recebeu de Elias, mas a porção que era para vir para a vida dele seria de 3 vezes mais. Ele se tornaria, depois de Eliseu, o herdeiro profético de uma unção que poderia levá-lo a fazer até mais do que o seu mentor, do que o seu mestre Eliseu. Mas quando uma pessoa, ela não conhece verdadeiramente a Deus, ela não sabe quem o Senhor, Ele realmente é, ela vai acabar correndo, ela vai acabar buscando qualquer coisa para a vida dela. Por quê? Porque ela não tem entendimento do valor, do peso que a vida com Deus, o andar com Deus, o viver com Deus, diga comigo, significa algo superior, diga maior, melhor do que qualquer coisa, diga que eu vinha alcançar aqui nesta terra.
É superior a dinheiro? É superior a um bem material? É superior a um prazer? Tem pessoas que infelizmente ainda elas não enxergam assim. Por isso que a Bíblia diz que o amor, nos últimos dias, o amor ao dinheiro aumentaria numa proporção muito grande. Aí vai falar, por quê? Porque é a forma da pessoa não ter que depender do verdadeiro Deus, do Deus vivo. Então elas buscam para a vida delas aquilo que representa a melhor coisa, mas o título dessa palavra, ela é muito ampla. Não é uma coisinha, não é só sobre uma coisa, é muito amplo. É muito profundo. Porque à medida que você vai meditando e você vai entendendo que você pode estar correndo atrás, você pode estar perseguindo uma coisa, você pode estar priorizando uma coisa que para você é muito vantajoso, é o mais importante, é o pedido principal da tua vida, mas na verdade é inferior, é menor, é pequeno, é raso perto daquilo que você vai receber com Deus. Judas não trocou tudo que ele tinha com Jesus por 30 moedas de prata? Trocou ou não trocou? O Saul, ele não trocou a unção, gente, Saul foi o primeiro rei de Israel. A unção que Davi recebeu, diga comigo, Saul recebeu primeiro. Você sabia que a unção que o Saul recebeu na sua época, Davi não tinha nem nascido ainda. Davi não tinha vindo ao mundo. Não tinha o propósito ainda do menino nascer. E foi exatamente no momento onde Saul, tomado por um imediatismo, tomado por aquele espírito, não tem que ser para agora, tem que ser já, eu não posso esperar, não vou depender de Deus, confiar em Deus, aguardar por Deus. O que aconteceu com Saul? Ele não soube confiar em Deus. E aí alguém vai falar, nossa, mas foi só isso que determinou, que culminou a perda do destino dele? Não. Diga comigo, pecado é errar o alvo. Então o que aconteceu com Saul? Ele errou. O que ele errou? Ele errou o alvo. Já te ocorreu que você pode estar fazendo... Eu tenho alguém na minha família que um dia falou exatamente isso para mim. A minha vida toda eu passei para fazer certo, para fazer correto, para buscar o melhor para a família, mas eu não tenho culpa que tudo deu errado, eu não consegui atingir o alvo certo. Por quê? Porque era uma forma de justificar uma vida no erro, uma vida de pecado, uma vida inconsequente. Porque tem gente que tem muito isso, né? Não, mas eu lutei para fazer o melhor, eu lutei para dar o meu melhor. Não, o ponto não é esse. O ponto é que você não entendeu ainda sobre os valores, quais são os verdadeiros valores de um cristão, de um servo de Cristo, que deve ser, diga comigo, Deus, diga todos os dias, deve ser
a minha maior prioridade. Então Deus não é, ele é a minha prioridade no domingo. Deus, ele é a minha prioridade do momento que eu acordo até o momento que eu vou dormir. O que você dorme e acorda pensando? Você quer um bom termômetro para saber quem é a tua prioridade na vida? O que você acorda e dorme pensando? Para onde vai o seu foco? Então, qualquer coisa, se eu perguntar para você, qualquer coisa serve, qualquer roupa serve, qualquer calçado serve, qualquer trabalho serve, qualquer casa serve, você vai falar não. Não serve. Você vai lá numa loja, você procura qualquer roupa para comprar? A rasgada, a furada, a manchada, a que está desfiada, está cheio de questões na roupa. Você vai comprar um calçado que você já está vendo que o solado já está descolando, você vê que alguma coisa está ali ruim, descascando. Você vai comprar um carro, você não vai checar o motor, se for usado, peraí, deixa eu ver esse motor do carro, como é que tá? Já tá para fundir esse motor aqui, ou ele vai me deixar na mão, ou ele vai rodar direitinho, tá tudo certinho aqui, a mecânica, a parte de baixo, a lataria dele, esse carro já foi batido, esse carro já teve algum sinistro, alguma situação, deixa eu buscar saber aqui como é que tá essa situação. Por quê? Porque eu não quero para a minha vida qualquer coisa. Faz essa pergunta. Você quer que tipo de relacionamento com Deus? Porque diga comigo, o que eu estou vivendo aqui fora é o reflexo do meu homem interior. Diga, do meu relacionamento com Deus. Então aqui fora eu não quero, qual que é o título da palavra? Aqui fora eu quero qualquer coisa, mas eu posso estar dando a Deus as sobras do meu tempo. Será que talvez eu não estou nesse relacionamento com Deus? Será que eu não estou oferecendo a Ele qualquer coisa? Será que no contexto da vida com Cristo, eu dou tudo, ofereço o melhor, ou no final das contas é qualquer coisa? Então, vamos começar a leitura aqui. 1 Reis 19 vai falar a respeito de um momento que Elias estava vivendo, onde ele tinha sido ameaçado por Jezabel. A Jezabel queria matar ele, porque ele tinha matado os 450 profetas de Baal. E ele, você lembra que ele pediu a morte? Lembra? Então aí o Senhor foi, alimentou ele, deu pão para ele comer, deu água, deu um tempo, né? Às vezes a pessoa, quando ela está cansada, muito exausta, o que ela está precisando? De uma boa noite de sono. Tem dia assim que se eu estiver muito cansado, o que eu preciso? Terminou o assunto do dia, chegar em casa, eu não quero fazer mais nada, dependendo, eu não quero nem comer, eu quero tomar um banho, deitar na cama, eu sei que no outro dia eu já estou novo, está tudo certo. Está entendendo ou não? Por quê? Porque às vezes tem dias que você não tem um problema espiritual, você não está com uma questão espiritual, você está precisando descansar. E o Eliseu, que na verdade ele estava precisando, era descansar. O Senhor deu um tempo para ele descansar. Mas ele começou a entrar num estágio de depressão e querer pedir a morte, desistir, parar, retroceder, achar que aquilo já não era mais para ele. E aí o Senhor vem e fala isso aqui para ele, ó, depois de um processo que ele trabalhou com ele.
o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio, e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como o rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como o rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. É engraçado que ele fez o que Deus pediu para ele fazer só com Eliseu, que é o que eu vou ler já para você. Ungir o Jeú e ungir, como ele pediu aqui, ó, chegando lá, né, voltando pelo caminho para o deserto de Damasco, eu quero que você unja também o Hazael como rei da Síria. Eu quero que você unja o Jeú para ser o novo rei de Israel. Mas ele só se importou com aquilo que mais lhe interessava até então e deixou isso para Eliseu. Então, olha só. Diga comigo, Deus orientou Elias a levantar um sucessor. Mas aí deixa eu te fazer uma pergunta. Deus ainda tinha muita coisa com Elias? Tinha ou não tinha? Você acha que quando a gente está vivendo um momento assim, aonde parece que as coisas não estão fazendo sentido, parece que já terminou, já encerrou, não dá mais, eu não quero mais, acabou. A gente está pensando assim, e Deus está pensando assim. Diga comigo, é agora que você vai fazer mais. Diga, você vai viver mais. Mas no final das contas, se você ver, Deus fez por intermédio de Elias muita coisa, mas ele podia ter feito mais. Sabe quando uma pessoa ela já não quer mais cooperar com Deus? Sabe aquele casamento que ele pode voltar àquela lua de mel do início, sabe? Mas um dos dois não quer cooperar. Sabe quando uma pessoa ela tem tudo para viver um resultado diferente na vida dela? Hoje, alguém comentava algo comigo, e ela falava exatamente isso. Ela falava assim: bicho, se você falar para mim o que eu tenho que fazer agora, eu vou te ouvir, eu vou até dizer, não está certo, eu vou fazer, mas eu vou falar pelo que eu me conheço. Eu vou sair daqui, eu vou embora para casa, e eu sei que eu não vou fazer tudo o que você me pediu para fazer. Por um lado, ele foi sincero. Mas por um outro lado, o que ele deixou claro? Diga comigo, eu não tenho disposição para fazer tudo o que é preciso. Você tem essa disposição? Você tem tido essa disposição? Porque às vezes a gente vai arrumando culpados e responsabilizando uma série de coisas na vida da gente. A gente atribui a isso, a gente atribui aquilo, e é por isso que a minha vida está assim, né? Não tem muita gente aí que, por causa desse governo, o Brasil está assim, e aí está afetando a minha vida, porque é por causa disso, é por causa daquilo. Não, Davi disse que ele foi moço e agora ele era velho, mas ele nunca viu um justo desamparado. Qual foi o momento que Davi viveu e ele viu na jornada dele, lidando com tanta gente, reinando um país como ele reinou, Judá e Israel? Ele disse: olha, eu já fui um rapaz novo, andando com Deus. Eu era novo nessa época. E agora eu estou velho, eu já estou numa idade já que daqui a pouco eu vou morrer. Mas uma coisa eu não vi. Eu não vi o justo ser desamparado.
Eu não vi a sua descendência mendigar o pão. Até uma expressão que a bispa usou, que eu fiz questão de anotar. Diga comigo, a vida de muitas pessoas está desequilibrada e desalinhada, diga, por causa da sua preocupação excessiva com uma única área, diga, ou pela conformidade em deixar que uma parte da vida, diga, uma parte da vida, prospere, diga, enquanto outras são negligenciadas. Então tem gente que, não, eu vou prosperar, mas eu vou abandonar minha família. Não vou cuidar da família como eu deveria. Não, eu vou cuidar da minha vida sentimental, mas vou deixar meu financeiro um caos. Por que tem gente vivendo assim? Por que tem uma área que está progredindo e a outra está deixando a desejar? Diga comigo, falta fé. O que está faltando? Ela tem um problema de? Está faltando o que então? E ela tem um problema de? Então para uma área ela crê e para outra área. Por um tempo Elias creu. Por que por um momento ele deixou de crer? Diga comigo, são as emoções, são os sentimentos. São as emoções e os sentimentos que fazem isso com a gente. Não é que essa área da tua vida não tem jeito, não é que essa área da tua vida ela não muda, é que você não está vendo mudança nessa área, porque você não mudou a mentalidade, a maneira de ver, de enxergar essa área, porque essa área ela é enxergada pelo teu mundo interno. Diga comigo, o mundo externo é enxergado. Diga comigo, é enxergado pelo meu mundo interno. Como é que está esse mundo interno aqui? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá o quê? Então, você já não ouviu a gente pregar várias vezes de pessoas elas estarem diante do mesmo problema? Vamos pegar o exemplo do povo de Israel, bem rapidinho. Caleb e Josué entraram para espiar a terra prometida. E outros 10 foram juntos. Voltam de 40 dias de peregrinar na terra de Canaã, experimentar os frutos, ver tudo que tinha lá. Quando volta, o relatório negativo veio de quantas pessoas? Veio de 10. O relatório que era possível entrar e tomar posse da terra veio de quantas pessoas? Mas os 12 não viram a mesma coisa? Viram ou não viram? Por que 2 cria e outros 10 não estavam crendo? Diga comigo, isso tinha a ver com o Espírito que estava dentro deles. Aqui eu posso ter gente que crê e não crê? Sim. Eu posso ter gente nessa reunião aqui, independente do número de pessoas, a gente pode ter pessoas aqui com uma fome em buscar Deus. Eu vou ouvir a palavra, eu vou pegar a palavra, pela transmissão também, pode ser que tenha alguém que está dormindo, está cochilando em casa agora, mas tem aqueles que estão lá ouvindo, acordado, tá, não, eu quero ainda nesse último culto, eu ainda quero buscar mais a Deus, tá bom? Né? Eu não vou deixar uma transmissão ligada para virar um radinho. Eu não vou vir para o culto aqui só para falar que eu bati o cartão e fui lá no culto do domingo das 18 horas. Mas o desalinhamento, a falta da mudança que está faltando aqui fora, é porque ainda eu não parei. E eu não coloquei fé nas áreas que ainda não sofreram mudanças.
Diga comigo, se eu desejo. Diga andar em alta performance. Diga comigo em uma vida vitoriosa. Diga uma vida abençoada. Diga eu não posso ser. Diga eu não posso ser uma pessoa desequilibrada. E o que é desequilíbrio? O desequilíbrio, ele vem de uma mentalidade, de uma maneira de pensar que eu acredito. Eu acho que a minha maneira desequilibrada, desorganizada, bagunçada. Não, eu sou assim. Se você decidiu ser assim, você não vai poder reclamar dos seus resultados. Você é assim. E quantas vezes você já ouviu, você não é assim, você ficou assim. Diga comigo, eu não sou o que dizem que eu sou. Diga, eu não sou. Diga, eu fiquei da maneira que eu estou, neste momento, porque eu aprendi a viver errado. Você aprendeu a viver errado. Você aprendeu a aceitar qualquer coisa. Essa é a verdade, você aceitou. Foi entrando o que não devia entrar. Tem muita coisa que entrou na minha vida ao longo dos meus anos, mas começou desde pequenininho, desde novinho. Ainda eu estava, acho que comentando, não sei se era hoje ou ontem, com alguém sobre acho que sexta-feira eu estava comentando sobre algo. Eu falei, olha que coisa, né? Tem coisas às vezes assim. Como que a gente às vezes demora tanto tempo para entender algumas coisas, e a gente foi deixando, e a gente foi permitindo, e a gente foi aceitando algumas coisas entrarem na nossa vida, porque, lembrei, a palavra que o bispo Diego pregou ainda ontem nos Terezianos Valentes. Quando eu era menino, eu falava como menino, vivia como menino, tudo agia e me comportava como um menino. Agora que eu me tornei um homem, eu deixei as coisas de... O que é você deixar as coisas de menino? Então agora você tem maturidade. Porque as emoções são eternas crianças, elas não amadurecem. Então diga comigo, toda pessoa emocional é uma criança. Diga, é um ser humano infantil. Você é emocional? Você é sentimental? Não reclame se alguém te tratar como uma criança. Não ache ruim se alguém te tratar como um infantil. Não, eu quero ser tratado como homem. Eu quero ser tratado como uma mulher. Eu quero ser tratado como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Mas se você é emocional, você é sentimental, você se ofende facilmente, você reclama facilmente, você se abate facilmente. Às vezes o seu pai, sua mãe impõe uma coisa, é porque você tem que nos ajudar. Peraí, eu tenho que te ajudar. Mas tudo na vida, diga comigo, tem um limite. Tudo tem um limite. Está afetando a minha vida? Minha vida parou só para eu viver em função daquilo. Peraí, então está faltando eu colocar fé nessa área. Não, bispo, mas é que eles não têm o que fazer. Então, quando a gente não tem o que fazer, a gente recorre a quem? Então, a gente sabe que a gente tem que recorrer a Deus. Mas aí você só se envolve com o problema, você só se envolve com o momento, e você esquece que você parou, a situação te forçou a parar de usar a fé. Você parou de usar a fé. Então, olha aqui, continuando a leitura. 19, 1 Reis 19, 19. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate.
Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Você vê que ele tinha uma vida ausente de necessidades, ele tinha uma vida estabilizada, ele tinha uma vida estruturada, né? Você vê que ele tinha uma vida que a Bíblia ainda usa a expressão, estava conduzindo a 12ª parelha. Para falar que estava conduzindo a 12ª parelha, é porque a vida dele estava regredindo ou a vida dele estava progredindo? A vida dele estava progredindo. A vida de Eliseu, uma vida, vamos falar assim, a vida pessoal dele não era uma vida morta, monótona, uma vida qualquer, pequena. Não, você vê que ele tinha progresso. Naquilo que Eliseu já estava fazendo, diga comigo, onde ele estava vencendo. Você está vencendo aonde você está? Você tem vencido? Porque se você não está vencendo aonde você está, se você não está vencendo aonde você está, então qual que é o título da palavra? O que você vai acabar aceitando? O que vai acabar vindo para a tua vida? O que vai entrar na tua vida? E depois vai dar trabalho de sair. Ok, igreja? Não, mas eu não quero qualquer coisa. Talvez já exista na tua vida qualquer coisa. Aquelas coisas que você não quer, aquelas coisas que você não gosta, aquelas coisas que você não deseja. Aí você vai falar assim, não, bispo, mas não é. É assim, Eliseu estava derrotado aqui ou ele estava vencendo? Na área que ele estava aqui, tinha vitória, tinha progresso aqui. Elias encontra um derrotado, um fracassado, um amargurado, um infeliz. Não, ele encontra alguém, diga comigo, progredindo. Ele estava progredindo. Diga comigo, Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Quando a gente fala dessa capa, capa fala de autoridade, capa fala de unção, capa fala de poder. Você não lembra que o Elias já tinha falado para o Senhor que ele não queria mais? E o Senhor não falou para ele, então vai lá ungir um sucessor? Mas que tipo de pessoa Deus escolheria para suceder Elias? Um meia boca, uma pessoa qualquer, uma pessoa que não tinha resultado, vitória, progresso, que não tinha visão, que não tinha foco. Não, ao contrário, você vê que isso era uma coisa que já estava fazendo parte da vida dele. Você não vê Eliseu, ele chegando, né, ou Elias chegando até ele, e Eliseu correndo atrás dele depois, quando ele lançou a capa, porque ele precisava ainda começar a vida dele, recomeçar, vamos ver no que vai dar. Não. Isso aqui para mim é muito forte. Isso aqui para mim é muito forte. Porque Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias, pelo que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo. E eles comeram,
Depois partiu com Elias, diga comigo, e se tornou, de novo, e se tornou o quê? O seu auxiliar. Você vê que Eliseu, a Bíblia dá os detalhes, que tudo que era dele, por que ele vai lá e ele faz questão de queimar o barco, de se desfazer de tudo, de não deixar ficar nada, não vai ficar absolutamente nada do que eu tinha, do que me pertencia, do que eu conquistei. Por quê? Que é a expressão que a gente usa há muitos anos. Eliseu queimou o barco. Porque na vida desse homem, diga comigo, nunca existiu um plano B. Nunca existiu. Toda pessoa que ela tem na vida dela uma segunda opção, diga comigo, decisão, é matar, diga comigo, qualquer outra opção. De novo, decisão. Diga comigo, eu estou matando. Diga qualquer outra opção. O que Eliseu fez aqui? O que ele matou? Ele matou qualquer outra? Acabou, não tem outra vida. Eu tinha uma vida aqui. Eu tinha uma vida boa aqui. Eu não estava aqui em busca de uma outra vida. Mas o Senhor enxerga em Eliseu alguém, como ele enxergou em Davi, a maneira que Davi cuidava das ovelhas do pai. Como que Davi cuidava das ovelhas do pai? Deixava morrer. Elas ficavam cheias de bicheira. Ficava tudo doente. Era a ovelha tudo magrinha, raquítica. Era nada. Leão queria comer a ovelha do rebanho que ele cuidava. Até urso foi para cima das ovelhas que o Davi cuidava. Por quê? Porque provavelmente Davi fazia um trabalho tão incrível, ele cuidava tão bem daquelas ovelhas, você vê que ele tinha um amor por elas que ele não deixava elas morrer. Elas não morriam na mão de Davi. Sabe quando uma pessoa ela trabalha? Não, nas minhas mãos não vai ter derrota, na minha vida não vai ter perda, eu não vou deixar. Eu não vou deixar. Quando ele foi levar o alimento para os irmãos, a Bíblia fala que ele escolheu, diga comigo, um pastor de ovelhas. Ele não escolheu qualquer um não, ele botou alguém sério ali para ficar com as ovelhas. Você vê como ele amava aquelas ovelhas. O Eliseu é a mesma coisa. O Eliseu era um cara focado, o Eliseu era um cara dedicado, o Eliseu era um cara comprometido. Ele tinha disciplina e compromisso, que é o que está faltando nos dias de hoje. As pessoas não querem se comprometer com nada. Não quer casar para não ter compromisso, não quer ter filho para ter compromisso, não quer vir à igreja para não ter compromisso. Não quer compromisso, quer aquela coisa assim, sabe? Eu quero ser livre, me deixa livre, assim, não me cobra muito não me exige muito não, eu quero fazer o que eu quiser fazer, eu não quero viver uma vida onde eu tenho que me comprometer com alguma coisa. Eu já me sinto já um escravo, aí eu já me sinto aprisionado, eu já fico mal, eu já fico tenso, eu preciso de liberdade. O que você chama de liberdade? Liberdade para pecar? Liberdade para ser um amante do prazer? Liberdade para poder ceder para essa cultura derrotada que está aí fora,
e que está até desgraçando com a vida de muitos que se dizem ser crentes? Não. Todo ser humano precisa de um limite. Todo ser humano precisa entender que ele não foi criado para viver para si. Ele foi criado para viver para um propósito, para um chamado, para uma coisa maior. E Eliseu, aquela capa, quando ela foi lançada sobre ele, ele enxergou o que ele não imaginava, ele não sabia que Deus tinha algo maior com ele. Deus não tinha um resultado, uma vida pequena com aquele rapaz. É incrível quando você encontra pessoas que ela tem a visão certa, ela tem visão, você vê que ela tem visão. E quando ela tem visão, a visão impõe sobre ela uma disciplina, um comportamento, uma postura, que ela sabe aonde ela deve estar, ela sabe o que ela deve fazer, o que agora Deus está querendo dela. Você não vê que ela fica perdida, você não vê ela insegura, com medo. Você vê, não, eu sei agora aonde eu devo estar, o que eu devo fazer. O que eu tenho que fazer agora? Ele lançou a capa sobre mim. Eu vou correr atrás dessa capa agora. Porque lançar a capa sobre ele, diga comigo, era ele aceitar ou não. Diga comigo, um chamado profético. Diga comigo, ele se tornaria alguém. Diga capaz. Diga não era, diga de levar a sua vida, diga só progredir. Não, a vida dele não ia só progredir, ele ia agora ter a unção do progresso. Ele não ia só agora trabalhar para fazer a vida, não, a minha vida aqui agora, eu vou trabalhar só para a minha vida, ó, que vida rasa, ó que vidinha pequena, medíocre, mediana. Vou trabalhar só, aqui ó, só para ganhar dinheiro. O que você quer? Você quer só ganhar dinheiro ou você quer se tornar uma fonte onde você consegue ensinar e levar outras pessoas a viver esse resultado numa proporção muito maior? Meu querido, eu quero ensinar. Por quê? Porque eu tenho a bênção, eu tenho a unção do progresso. Porque, como disse o Senhor para Abraão, e diga comigo, e tu serás o quê? Uma derrota, uma vergonha, um fracasso. E tu serás o quê? Rapaz, eu estou te dando algo, eu estou te dando um poder, eu estou te dando uma autoridade, que agora quem cruzar teu caminho, você trabalhava por si, para si, agora você vai servir ao propósito, ao chamado, à vontade do Todo-Poderoso. Você vai substituir Elias, você vai fazer aquilo que o Elias não fez. Diga comigo, eu vou fazer o que o meu pai e minha mãe não fez. De novo, eu vou fazer, eu vou conquistar o que o meu pai e minha mãe não conquistou. Digo que ninguém na minha família, diga, alcançou. Você acredita nisso ou não? Então, mas quando a gente acredita nisso, a gente não aceita mais qualquer vida, pensar qualquer coisa, fazer qualquer coisa. Está na rodinha ali, perdendo tempo, batendo papo, conversando fiado. Não, eu quero algo grande. Eu quero uma vida grandiosa. Agora eu não quero uma vida pequena. Você não vai ficar perdendo tempo com um videozinho em TikTok, em Instagram, em aonde quer que seja. Você não vai queimar a tua vida, queimar teu tempo com eu estou na televisão agora, me deixe em paz, eu preciso relaxar. É domingo, me deixa. Você precisa, meu filho. Você precisa investir na tua vida com Deus e na tua vida familiar. É isso que você precisa. Cuidar da tua vida espiritual e cuidar da tua família.
É disso que você está precisando. Não. E ainda Elias falou para ele, rapaz, família tem influência, família é um negócio assim que são os primeiros a nos influenciar. Você vai lá dar um beijo de despedida no pai e na mãe, volta para você, assim, não se perca não. E ele deixou claro que nem pai nem mãe tinha influência sobre a vida dele. Diga comigo, Deus tinha influência total sobre a vida dele. E aí, vamos continuar aqui, 2 Reis 2, versículo 1. Quando o Senhor levou Elias aos céus, num redemoinho, aconteceu o seguinte, Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho disse-lhe Elias, fica aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Você vê que coisa, né? Quando a Bíblia fala, quando o Senhor levou Elias aos céus num redemoinho, é porque o Elias, ele já tinha deixado claro que ele ia partir, ele já sabia, Deus já tinha falado com ele. E Eliseu já estava com Elias, hoje pela manhã ainda a bispa deu esse detalhe, que eu não sabia desse detalhe, que ele ficou, acho que em torno, se não me falha a memória, acho que de uns 10 anos, 11 anos, é que eu não estou aqui agora com essa parte aqui da palavra, eu estou, mas não estou aqui, não está aparecendo aqui, aparecer agora, aqui para mim, mas acho que foi em torno mais ou menos disso, não vou ficar aqui me prendendo sobre essa parte, mas foi em torno mais ou menos disso, 12 anos, ela comentava de manhã. E o Eliseu, ele foi testado pelo Elias para literalmente ver o que é que realmente ia sair dele nos últimos momentos que ele estaria com Elias. Então eu não vou nem ler tudo aqui agora, porque eu não quero me alongar nessa leitura, porque eu quero fazer outras. Mas o Elias, por 3 vezes, ele foi, a Bíblia ainda fala que ele foi para Betel, ele estava em Gilgal, ele foi para Betel, depois ele foi para Jericó, e depois ele passou pelo Jordão, a Bíblia fala. E nas 3 vezes que ele foi, a Bíblia fala que o Elias virou para ele e falou, fica aqui. Ele falou, não, eu não vou ficar. Eu vou junto contigo. Ali, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. O que ele estava deixando claro? Diga comigo, tudo que eu puder, diga receber, aprender com você, eu quero. Eu não quero perder essa oportunidade. E tinha algo dentro do Eliseu que queimava dentro dele. Sabe aquela pessoa que ela não quer mais perder? Peraí, entre eu ficar aqui esperando sem fazer nada e eu estar contigo, o que é melhor? O que eu quero? Entre eu estar aqui numa rede social, em estar aqui numa televisão, em conversando bobagem, falando de piada, falando da vida dos outros, comentando sobre isso, sobre aquilo que não vai agregar, não vai acrescentar nada na minha vida. Outro dia atendi uma mulher que ela virou para mim e eu respondi para ela igualzinho um dia eu respondi para alguém da minha família. Porque às vezes tem muito disso, né? Você vai na casa de um familiar, às vezes de um pai, de uma mãe, alguém que você ama muito, né? É alguém
que você ali ama, respeita muito, aí você chega lá e a pessoa que está lá, que te recebe, aí começa, ai, você viu lá a tua tia, ai, você viu lá a tua avó, você viu lá a tua irmã, ai, você viu lá, eu não vim aqui para ouvir da vida da irmã, da tia, da avó, da vizinha, da comadre, da compadre, eu vim aqui para saber como que você está. Dá para falar de você, dá para a gente tomar um café, um chá, comer uma bolacha, seja o que for. A gente aqui agora, nós vamos aqui aproveitar. Outro dia atrás, acho que, alguns dias atrás, eu acho que teve algumas pessoas que quiseram falar com a minha esposa, falar comigo, e eu falei exatamente, alguém entrou, não me lembro quem, entrou num assunto para falar, eu não quero saber. Eu quero saber, eu quero ter aqui agora o prazer de desfrutar da tua presença. Eu não quero uma coisa que não vai me acrescentar, eu não quero uma coisa que não vai me ajudar. Deixa eu te fazer uma pergunta, você tem esse tipo de atitude na vida? Você bota um limite? Você sai ouvindo tudo, você aceita ouvir qualquer coisa, as pessoas enchem você, contamina você, polui a tua vida, a tua cabeça de tanta coisa, e aí você está lá, você podia muito bem brecar e falar, não, mas peraí, onde eu vou ficar agora? Eu vou ficar aqui, pensando em bobagem, besteira, sem fazer nada, ou eu posso estar com a pessoa certa, aquela que vai me agregar, que vai me acrescentar, eu posso estar na Bíblia, eu posso estar numa palavra, ou então eu não tenho nada para fazer, vai dormir. Não. Qual que é a tendência do ser humano? É se inclinar para aquilo que vai voltar contra a própria vida dela. Às vezes pegar uma guerra que não é para ela. O que o Eliseu falou para o Elias? Quê? Eu vou contigo. Eu não vou ficar aqui não. Aí alguns discípulos de profetas estavam conversando ali e falou, ô Elias, você sabe que o teu mestre, você sabe que o Elias vai... Eliseu, o Elias vai embora, né? Alguns discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram, você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você. Respondeu Eliseu, sim, eu sei. Diga comigo, mas não falem nisso. O quê? Não é para falar desse assunto? Você corta aqueles assuntos que não acrescentam nada para a tua família? Você tem esse tipo de conduta, esse tipo de postura? Nós não vamos falar sobre esse assunto. Se em casa alguma coisa eu percebo que não vamos conversar sobre isso. Não, aqui a gente não conversa. Isso aqui não faz parte da nossa vida. Aí vai falar, por quê? Diga comigo, eu preciso manter o foco na coisa certa. Quem é que escolhe isso? Quem é que decide isso? Quem é que toma essa decisão? Então, mas eu tenho a oportunidade de tomar, e eu tomo. Eu não vou ser agressivo, eu não vou ser estúpido, eu não vou ser mal educado, eu não vou tratar mal, Simplesmente, não vamos falar sobre isso, que a gente não conversa sobre isso. Pronto. Eu não quero falar sobre isso, eu não quero ouvir isso. Pronto. Isso é um problema, é um desafio para você? Se é, você precisa aprender como viver com Eliseu. Você precisa pegar aqui e meditar na vida do Eliseu, na conduta, nas escolhas, nas decisões desse rapaz. Porque aí você consegue entender, escute, todo mundo quer porção dobrada, amém? Todo mundo, bispo, olha, se a minha vida pudesse ficar 2 vezes maior, melhor, mais abençoada do que eu estou vivendo hoje, se eu te perguntar quem quer ser 2 vezes mais abençoado nessa noite, todo mundo vai levantar as mãos, talvez até se conseguisse levantar os 2 pés, para dizer, eu quero. Mas é um conjunto de coisas que determina esse resultado.
Não é você só vir à igreja e não parar. Peraí, o que a palavra, o que dentro da palavra o Senhor está falando comigo, que ainda está faltando eu alinhar, está faltando eu ajustar. E o Elias testou o rapaz, espremeu o rapaz, trabalhou com o rapaz até o último momento. Vamos ver se ele realmente quer. Ele está comigo esse tempo, mas agora é a hora dele ser testado, dele provar. Vai sair de dentro dele, diga comigo, o que entrou. Diga, vai sair de mim o que entrou. Como é que a gente sabe se entrou a coisa certa? É pelo que sai. É pelas decisões, é pelas escolhas, é pela postura, é pela conduta. Não é porque uma pessoa está dentro da igreja, ela pode estar dentro da igreja, mas a hora que ela sai lá fora, aí ela vai lá, ela liga o celular dela, fica 5 minutos numa rede social, fica 5 minutos falando o que não devia falar por telefone, por mensagem. Fala para mim, ela perdeu ou não perdeu tudo que ela recebeu aqui? Perdeu ou não perdeu? Ela queimou a bênção da vida dela ou não queimou? Claro que queimou. Ela está enxugando gelo, ela está se enganando. Aí o Elias falou, rapaz, agora eu vou ser tomado. Pergunta que eu vou fazer para você é, faz o último pedido, o que você quer de mim? Coloca para mim, acho que é o versículo 9, se eu não estou enganado. O que você quer de mim? Elias disse a Eliseu, o que posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu, vamos juntos, faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Acho que na versão Almeida, se eu não estou enganado, está escrito assim, isso mesmo. E disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Jesus. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Esse rapaz estava com Elias por aproximadamente 12 anos. Ele passou por um treinamento por um período de 12 anos. A Bíblia não me dá um relato que esse rapaz, olha aqui, a Bíblia não me dá um relato que esse rapaz tinha realizado um milagre até então. A Bíblia não me dá um detalhe, a Bíblia não me dá um ponto que diga assim, ó, Eliseu realizou esse milagre enquanto ele estava com Elias. Mas o comportamento de Eliseu com o Elias, na jornada com o Elias, ela foi tão bem aproveitada. Ele entendeu que ele não podia perder nenhuma oportunidade, ele não podia perder nenhum ensino, ele não podia ser reprovado em nenhum teste. As más conversações, o que elas fazem? Corrompem os bons, e se corrompe os bons costumes, o que ela acaba corrompendo de verdade na nossa vida? Digo, o caráter. Você vê que ele não era capaz de conversar coisas desnecessárias, ele não entrava nem no fato de ficar ali remoendo, o Elias vai ser tomado, o Elias vai embora, o Elias, eu não vou ter mais o meu mestre, eu não vou ter mais a companhia dele, a ajuda dele. Você vê que ele se preparou, ele se forçou, ele se focou, não é porque foi mais fácil para ele. Ele não realizou um milagre. Você sabe o que é o rapaz não ter um milagre? Uma vitória para contar do tempo que ele estava com Elias no contexto de realizar milagres. Mas ele era um rapaz consistente, continuista,
era um cara persistente, focado. Ele era uma pessoa que ele sabia onde ele tinha que estar, o que ele podia conversar, o que ele não podia conversar. Que quando aquela capa foi jogada sobre ele, o Elias jogou a capa sobre ele, mas ele já estava com a capa? Não, ele não estava com a capa ainda. Quem que estava com a capa? O Eliseu estava com a capa? Não, quem estava com a capa ainda? O Elias jogou a capa sobre ele, mas a capa já era dele? Não, a capa já não é, a capa ainda não era dele. Ele receberia a capa quando o Elias fosse tomado. E ele focou, ele queria, não era, gente, não é a capa que tinha o poder, diga comigo, era a fé, diga sendo praticada, diga sendo exercitada, usada. Ele entendeu que ele passaria a ter o resultado de Elias, mas agora ele não queria só continuar o que Elias vinha fazendo, ele queria agora um resultado 2 vezes maior. Olha a ambição desse rapaz. Olha a coragem desse rapaz. Olha o que estava dentro dele. Ei, deixa eu te perguntar uma coisa. Você andou analisando a vida do teu pai e da tua mãe? E você falou que você vai ter no mínimo, 2 vezes mais vitórias, 2 vezes mais resultado. No mínimo, você vai ser 2 vezes mais abençoado do que papai e mamãe. Você vai ser 2 vezes, bispo, mas eles não tiveram tanta sabedoria. Eu vou ter o que eles não tiveram. E o que eles tiveram, no mínimo, eu vou ser 2 vezes mais. Será que isso queima aqui dentro de você? Será que é isso que você busca? Busca para o reino de Deus, busca para a sua vida espiritual, para a sua vida familiar. Eu tenho uma empresa, eu busco para minha empresa. Eu busco o quê? Eu quero, porque, gente, unção não é uma coisa que a gente recebe para parar em nós. Diga comigo, a unção, ela vem até nós, diga, para ir adiante. Então ela precisa ir aonde? Eu preciso usar ela, não é para parar em mim. É a mesma coisa que a questão de dinheiro. Dinheiro é só para ficar na tua mão? Por que essa dúvida? Pelo amor de Deus, está amarrado. Não, diga comigo. Se você tiver a visão, não, o dinheiro tem que vir, tem que parar só na minha mão. Não, o dinheiro tem que vir. Você desfruta dele. Mas e aí, você faz o que com ele? O que você faz com ele? Diga comigo, eu invisto. Você vai investir no quê? O que rende mais que CDB, CDI, poupança, tesouro, não sei o que mais que tem aí, que agora me esqueci. O que rende mais? Diga comigo, essa terra abençoada, que é o reino de Deus. Me dá a porção dobrada. O que você está pedindo, rapaz? Você está me pedindo uma coisa muito difícil. Não, eu quero porção dobrada. Não, o Eliseu, você está me pedindo uma coisa de... mas peraí, eu estou aqui contigo. Eu abri mão da minha vida que eu estava vivendo lá. Eu andei contigo todos esses anos. Você virar para mim e falar que eu estou te pedindo uma coisa difícil. Mas a questão do difícil não é que era impossível. É que a questão do pedido do Eliseu para o Elias, diga comigo, ele precisaria manter o foco. Diga o comprometimento. Diga comigo, ele precisava, diga, manter uma coisa no espírito dele, diga, na mente dele. Tem gente que vive dizendo, eu quero isso. No final das contas, não tem nada. Não porque eu quero isso, porque eu quero aquilo, não. Vamos pegar o exemplo da Bíblia. A Bíblia nos ensina o quê?
que Jesus falou através de Maria? Uma coisa importa. O que a gente vê Davi pedindo ao Senhor? Uma coisa eu buscarei. O que o Eliseu queria do Elias? O que ele queria, gente? Quantos pedidos Eliseu fez? Quantos pedidos? Quantos pedidos Salomão fez a Deus? Será que você consegue entender que esse pedido, esse sonho, esse projeto, esse foco é dele que vai determinar todas as demais coisas na sua vida? Se eu não tenho esse foco, eu não tenho esse propósito, eu não tenho esse objetivo, não, eu quero o que eu quero, qual é a minha visão de vida, o que eu estou buscando, o que eu quero? Eu quero porção dobrada. Me dá porção dobrada do teu espírito. Me deixa fazer 2 vezes mais do que você fez. Eu não quero fazer o que você fez. Eu cheguei à conclusão, eu entendi. Eu estou vendo que Deus tem isso comigo. Deus pode me levar a realizar o que você fez muita coisa. Seu papel foi extremamente importante. Você trabalhou para fechar a porta do inferno que Jezabel e Acabe abriram aqui em Israel. Mas eu quero fazer 2 vezes mais. Eu quero essa porção, eu quero essa unção, eu quero essa habilidade, eu quero essa capacidade, eu quero essa fluidez, eu quero esse poder que vai sair de mim. Uma condição, um resultado que vai favorecer Israel, que vai abençoar Israel, que vai levar essa nação a ter uma liderança espiritual. Que eles, nesse período, nesse tempo, eles vão ser 2 vezes mais abençoados. Gente, aí eu vou te fazer uma pergunta, porque com o horário não vai dar para estender tanto. Eu vou ter que parar aqui. Será que você está tendo dimensão? A mente. Será que a tua mente abre? Será que você consegue ter uma dimensão, uma visão? Você consegue ter uma clareza do tamanho disso? Do poder, da força? Será que você consegue? Agora, após o culto das 9, o bispo Fernando fez um trabalho com a gente. E se você crê, eu quero também transferir isso para você agora. Ele veio da viagem com a bispa. E ele disse que lá o Senhor derramou a unção sobre eles. Do que estava lá. O que tinha naquele lugar? O que foi visto? O que foi vivido? O que está sendo vivido? O que eles encontraram lá? O que eles receberam de Deus lá? Diga comigo, a unção do impossível. A unção do quê? De você viver o quê? De você realizar o quê? Coisas Eliseu realizar 2 vezes mais do que Elias. Humanamente falando, naquela época não era impossível? Era ou não era? Você acha que aquela atmosfera que estava sobre Israel, aquela carga que estava sobre Israel, Jezabel ainda estava viva. A coisa estava feia. Aquele lugar ainda, ele não tinha sido ainda limpo, tinha muita coisa ainda para ser feita. Que não é muito diferente do que a gente está vivendo hoje no Brasil. Essa atmosfera, esse clima, essa situação de dificuldade, de escassez, de pessoas enfrentando desafios aonde está sendo desafiador para muita gente, muita coisa está sendo desafiador. Desafiador no casamento, desafiador em casa, desafiador no trabalho. E aí, eu vou olhar para isso ou eu venho aqui hoje? O que é que tem para mim hoje aqui? Tem uma unção.
para me levar a viver o impossível. Mas eu não posso deixar de falar. Eliseu viveu e recebeu aquela porção dobrada. E aí quem que é levantado como seu auxiliar agora? Geazi. O que o camaradinho do Geazi me faz? Ei, Geazi. Gente, eu penso que o Eliseu, ele ficou com Elias ali fazendo a leitura, e analisando, e aprendendo, e puxando informação. Peraí, deixa eu ver. Rapaz, o Elias fez isso, o Elias fez aquilo, opa, papá. Me dá a porção dobrada para eu poder fazer o que você não fez. Não era para o Geazi pegar o histórico, deixa eu pegar aqui o histórico do Elias e deixa eu pegar o histórico do Eliseu, que eu estou com ele. Não, eu vou trabalhar, eu vou seguir os passos do meu mestre. Aí eu vou te fazer uma pergunta, você acha que o Geazi estragou com a vida dele por culpa do Eliseu? O Eliseu era um péssimo líder? Você acha que o Judas se suicidou, tirou a própria vida dele, alterou com o destino dele, porque a culpa foi de Jesus? Você acha que eles tinham bons mestres ou eles tinham péssimos mestres? O problema estava na liderança ou é porque eles não quiseram, na verdade? Quando Abigail estava casada com Nabal, é porque Abigail era uma péssima mulher, era uma péssima esposa, era um peso na vida daquele homem, ou ela era uma excelente mulher? Então quem que não quis mudar? Nabal. Nabal não quis mudar. O Elias trabalhou o que na vida do Eliseu? Para ele ser o sucessor, para ele fazer mais do que ele fez. E ele abraçou, ele creu. E não era para o Geazi fazer a mesma coisa? Mas eu te pergunto, o Geazi quis? Tem gente na tua família que quis vencer, não quis? Tem gente na tua família que não quis vencer, é verdade ou não é? Tem até os que quiseram e os que não quiseram, sim ou não? E você? Você é aquele que realmente quer ou você está aceitando qualquer coisa? Você já vem aceitando o mesmo que muita gente vem aceitando? Porque quando Naamã foi curado da lepra, a lepra que estava na vida do Naamã passou para a vida do Geazi. Por quê? Porque ele mentiu. E diga comigo, ele cobiçou. Diga, ele cobiçou. Ele cobiçou o que não era para ele. Não era a hora, não era o momento. Não era. E essa cobiça alterou com o destino da vida de Geazi. Como a bispa falava hoje pela manhã, ele se tornou um contador de histórias. Ele não tinha nada de vitória, de resultado, de mudança, de progresso, diferente do Eliseu. O Elias encontra um rapaz que estava vencendo. O que o Geazi fez na caminhada dele? Meu servo Eliseu, ele é bobo, ele é tonto. Como é que ele me deixa passar uma oportunidade dessa? Naamã ofereceu, dá para ele lá um pouco, umas mudas de roupa, um pouco de prata, e ele abriu mão assim. Onde ele está com a cabeça? Eu vou correr atrás do Naamã para ver se eu consigo alguma coisa. Alguma coisa, Geazi. Meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro, ainda botou o nome de Deus, juro pelo nome do Senhor, que correrei atrás dele para ver, diga comigo, se ganho o quê? E o que ele ganhou, a igreja, que você já sabe? Quando é que a gente ganha aquilo que altera a nossa vida? É quando você não está correndo atrás da coisa certa. Quando você não tem um foco para uma coisa. Para de correr atrás daquilo que vai resolver suas necessidades.
Para de se focar em necessidade, está falando isso direto. E quando uma palavra dessa está falando, é porque há necessidade de se pregar, de se falar, de se bater sobre isso. Você precisa parar e fazer essa análise. Eu sou uma pessoa que corro atrás de necessidade, eu estou só correndo atrás de dinheiro, mas quando eu corro atrás de dinheiro, o dinheiro vai correr de mim. Não, porque agora eu não estou... Igual alguns falam, não, você tem que entender que de semana eu não posso estar presente na igreja, porque, sabe, é no horário do culto que eu vendo, é no horário do culto que eu faço as melhores vendas, no horário... Meu filho, tudo que te afasta de Deus não é bênção. Todo trabalho, gente, quantas vezes eu vi gente ir para a faculdade falar, olha bispo, esse ano vai dar para estar na igreja no máximo na Santa Ceia, porque eu vou trabalhar e fazer faculdade. Tá bom, pode fazer a faculdade. Tá, mas como é que você vai conciliar a sua vida espiritual? Não, mas Deus vai entender que eu preciso fazer faculdade. Tudo bem, beleza, eu também entendo que você precisa investir no teu futuro. Mas como que você vai conseguir conciliar a tua vida e não tirar da parte espiritual? Não, mas Deus vai entender. O mundo espiritual não vai entender. Ainda que Deus entendesse, mas Deus não vai entender. Você acha que o diabo vai entender? Vou deixar de estragar com a vida dela nesse período que ela estiver dentro da faculdade. É onde eu vi traição acontecer, onde eu vi gente perder emprego, é onde eu vi gente estragar com a vida, e depois, muitos desses não conseguiram se levantar depois. Não conseguiram. Eu lembro uma vez da bispa falar que a pessoa, ela vai se afastando de Deus, ela vai se afastando, aí chega uma hora que ela fala, não, agora eu preciso voltar para Deus. Mas ela se afastou tanto de Deus, que agora fazer o caminho de volta, ela vai ter que colocar uma força, ela vai ter que ter uma disposição. E posso te falar uma coisa? Eu não sei quantos, na obra, membros, lideranças, foram se afastando. Aí a ficha dela caiu, eu preciso voltar, mas e agora? Como é que eu volto? O orgulho não deixa, a imagem não deixa, a arrogância não deixa, porque ela vai ter que se quebrantar, ela vai ter que se humilhar, ela vai ter que colocar uma força que ela não colocou. E aí, ela tem essa disposição de fazer isso? A maioria não tem. Você está entendendo a palavra ou não? Então eu termino te perguntando, serve para você qualquer coisa? Na linha do Geazi serve para você umas mudinhas de roupa, um punhadinho de prata, tá bom isso para você? É isso, você define que a tua vida, ou não, porque hoje eu estou aqui, porque eu preciso muito que Deus faça isso aqui no meu financeiro, eu preciso que Deus, assim, ele venha fazer muito isso aqui nessa determinada área. Não, o que eu preciso na verdade, eu preciso que Eliseu buscou. Uma coisa só ele pediu. Ele focou uma coisa. Ele queria uma coisa. Se ele tivesse essa coisa, todas as outras coisas ele alcançaria. Ele queria uma coisa. Ele não queria qualquer coisa. Quando você quer uma coisa, você não vai ter na tua vida qualquer coisa. Quando você prioriza a coisa mais importante, você não se sente vazio, você não se sente, eu acho que está faltando alguma coisa, não está faltando nada. Diga comigo, eu já tenho tudo o que eu preciso. Diga, eu tenho um relacionamento com Jesus. Eu tenho um relacionamento com Jesus. Porque quando no meu casamento alguém não corresponde, o marido, a esposa não corresponde, a minha vida com o Senhor está correspondendo. Então eu estou suprido.
Então eu não vou pender minha cabeça, eu não vou me inclinar para uma direção aonde eu vou para a imoralidade, eu vou para a pornografia, eu vou me estimular com alguma coisa, ou eu vou para uma rede social, ou eu vou começar a puxar conversa com quem eu não devo. Não, eu já tenho o que me supre, eu já tenho o que me satisfaz. Eu não preciso de alguma outra coisa. Eu preciso de uma vida com Deus, eu preciso ser feliz com Deus, eu preciso ser realizado com Ele, não de uma outra coisa. Isso é complemento, isso veio só para complementar. Porque eu sei onde eu tenho que estar. Eu já adquiri a identidade de Cristo. Amém? Então coloque-se em pé por gentileza. Feche seus olhos, com a mão no seu coração. E eu vou voltar naquele versículo de 2 Reis, capítulo 2, versículo 9. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer por você, antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim. Eu não estou contigo todo esse tempo. Eu não estou pagando esse preço. Eu não estou aqui buscando aprender com você tudo o que é necessário. Faze de mim. Faze de mim. O principal herdeiro. Passa esse bastão para mim. Me entrega essa capa. Deixa eu receber. Antes de você ir, eu não vou ter mais você aqui. Faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Faze. Disse Elias: você fez um pedido difícil. Teu pedido foi grande. Você me pediu uma unção para te capacitar para fazer o dobro do que eu realizei. Você vê quando uma pessoa ela tem uma vida com Deus, ela valoriza a presença de Deus. Ela entende o que representa você buscar uma porção dobrada. Faze de mim. Você fez um pedido difícil, rapaz. Mas se você me vir quando eu for separado de você, você vai ter o que você pediu. Do contrário, você não vai ser atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo puxado por cavalos de fogo que o separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. Meu Deus, isso aqui é forte. Você vê que o que ele recebeu, o Elias tinha de Deus, era tão forte, que o Eliseu conseguiu enxergar que a força espiritual do Elias era comparada à força do exército de Israel. E ele quis tanto que o Elias tinha, que depois, antes da sua morte,
Eu não me lembro o nome do rei, se é Jeoacás, ele falou a mesma coisa. Meu pai, tu és como os carros e cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes. Você vê, diga comigo, na nova vida com Deus, não cabe mais nada do que é velho. Então o que você faz com o que é velho? Ele rasgou aquelas vestes ao meio, as próprias vestes. Depois pegou o manto de Elias. Ele pegou a capa. Tem capas que estão à procura de seus donos. E você vai pegar a sua? Você vai pegar a sua nessa noite? Que tinha caído e voltou para a margem do Jordão. Uma coisa que outro dia eu ouvi o bispo Fernando falar: essa capa, ela não ia funcionar no céu, ela só ia funcionar na terra. É isso mesmo, tem unção, tem poder, tem autoridade, tem capas que não é para o céu, é para nós usarmos aqui. E aí, então bateu nas águas do Rio Jordão com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, essas se dividiram. Diga comigo, ele realizou. Diga algo impossível, como Elias tinha realizado. E ele atravessou. Quando os discípulos dos profetas vindos de Jericó viram isso, disseram: o espírito profético de Elias repousa. O espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. E então foram ao seu encontro e prostraram-se diante deles. Então, o que nós vamos fazer agora com seus olhos fechados? Você que quer essa unção, nós vamos orar por você. Eu vou orar com você. Eu vou pedir para que o Espírito Santo libere, como me foi transferido hoje. O bispo trouxe essa unção que ele recebeu lá em Kissimmee com a bispa. E ele hoje fez esse trabalho, ele recebeu. E da mesma forma que ele recebeu, ele transferiu para as lideranças. E nós, as lideranças, podemos transferir para a vida de todo o corpo de obreiro. Mas o dia não acabou. E eu ainda teria a oportunidade de fazer essa reunião. Então você que quer essa unção, vem aqui na frente do altar. Unge eles para mim, ô Cristian. Vem aqui. Vem aqui, você que quer. Eu vou descer aqui. Fica aqui na frente do altar. Isso, pode ficar aí mesmo. Eu vou descer aí. Coloca a mão no coração. Fala para Deus: eu quero essa unção. Eu quero essa unção. Eu não quero mais nada na minha vida do mesmo jeito. Eu não quero mais nada na minha vida parado, travado, amarrado. Eu não quero mais nada na minha vida da mesma forma. Eu não quero qualquer coisa. Eu não quero o fim de Geazi, de Saul. Eu não quero o fim, Senhor, de Judas. Eu quero que vocês voltem àquela canção que vocês estavam cantando antes. Qual que era que vocês estavam cantando antes? Minha esperança. Eu quero. Isso. Você vai rasgar seu coração. Você quer. É uma coisa que Eliseu queria. Ele não queria uma vida qualquer. Ele não queria uma vida pequena. Ele não queria uma vida rasa. Ele não queria uma vida medíocre. Ele não queria uma vida mediana. Ele queria uma vida poderosa em Deus. És a força do meu ser. Pede, clama.
Toca no altar agora. Chega aqui, toca nesse altar agora. Pode se aproximar do altar. Se quiser dobrar o joelho, pode. Mas você vai pedir: Senhor, eu quero essa porção na minha vida. Eu quero essa porção. Eu quero essa porção. Eu quero essa porção na minha vida. A minha esperança é o Senhor. A minha esperança é o Senhor. A minha vida só muda, só faz sentido com o Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, enche a vida deles agora. Enche a vida deles agora. Enche, 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 enche. Com a autoridade que eu recebi, eu declaro: seja cheio do Espírito Santo e receba a unção do impossível agora. Receba a unção do impossível agora. Receba a unção do impossível agora. Receba a unção. Receba a unção. Receba a unção. Pega com a força da tua vida. Receba a unção do impossível agora. Receba a unção do impossível. Você não vai se tornar uma pessoa mais comum. Você será um homem incomum. Você vai fazer a diferença. Onde quer que você for, vai jorrar na tua vida esse vinho novo. Esse vinho que o Senhor guardou e reservou para a tua vida. E eu declaro uma aceleração de processos, um resultado incrível na tua vida, na tua história. Eu abençoo a tua vida e eu declaro, eu profetizo em nome de Jesus que você receba essa unção, esse favor, essa graça sobre a tua vida. Receba, 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 receba em nome de Jesus. Receba, filho, receba. Eu declaro: receba a unção do impossível. Essa unção, ela vem para a tua vida, para que coisas impossíveis aconteçam agora. O que era impossível está deixando de ser. Aquilo que não estava acontecendo vai acontecer. A tua vida destrava, a tua vida muda, teus resultados mudam e você vai levar essa unção para frente, adiante. Eu declaro: receba, 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 receba essa unção. Você não é comum, você é incomum. Você está aqui para fazer a diferença. Você está aqui para ter um resultado, uma mudança que você não tinha experimentado. Como Eliseu, ele saiu dali e já começou a realizar milagres, viver milagres. É o que eu declaro sobre a tua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu declaro: receba, receba essa unção. Receba a unção do impossível. Isso, meu filho, isso. Pega com a força da tua vida. Receba com a força da tua vida. Eu creio, Senhor. Fala para Deus que você crê. Fala para Deus: eu creio, eu recebo, eu possuo essa unção. E eu declaro que a partir de hoje, meu Pai, a vida dela, os resultados dela, a história dela não será mais a mesma a partir de agora, em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio, cheio, cheio. Seja cheio, filho. Seja cheio. Seja cheio, possua unção para você agora usar, como Eliseu precisava ser capacitado por aquele poder. Você está sendo capacitado agora para realizar, para viver coisas impossíveis em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, receba a unção do impossível, filho. Receba isso, receba com a força da tua vida. Receba, acredita que é para você. Acredita que é para você. Acredita que você pode. Acredita que você vai atingir resultados que eram impossíveis para você. Estão deixando de ser. A partir de agora, você é uma autoridade. Você é uma pessoa que agora é temida pelo diabo, é temida pelo inferno. As portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida. Em nome de Jesus, receba. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio.
Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheia. Receba a unção do impossível, filha. Receba a unção do impossível. Segura minha mão. Pega com firmeza. Pega com a força da tua vida. Isso. Receba. 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 Eu consagro você. Eu unjo vocês. Eu abençoo a vida de vocês. E vocês agora possuem a unção do impossível. A unção, meu Deus, como aconteceu com Maria. Como, Senhor, eu vou ter uma criança. Descerá sobre você, minha filha, o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá. Nada será impossível mais para a tua vida, em nome de Jesus. Nada, 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 nada na tua vida e através de você, na tua vida e através de você, nada será impossível, e esse vinho novo jorrará na tua vida. Seja cheia do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo. Seja cheia, seja renovada aqui nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro, filha, segura nas minhas mãos. Eu declaro que você receba a unção do impossível. Receba a unção do impossível. Tudo que na tua vida era impossível vai deixar de ser a partir de agora. Como na vida de Eliseu, Senhor, ele chega, ele pega a capa, ele abre o Rio Jordão. Ele, meu Pai, agora, ele é visto com o espírito profético de Elias na vida dele. E todos verão que há uma unção, algo diferente na tua vida, algo, meu Pai, que vem da parte do Senhor. Vocês não serão mais os mesmos. Vocês não serão mais os mesmos. A vida, os resultados, eu te abençoo. Receba a unção do impossível, como hoje nós recebemos, e nada será impossível para a tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, eu declaro, receba a unção do impossível, receba a unção do impossível, receba a unção do impossível. Vamos, creia, isso, creia, 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 acredite que você pode, o que você nunca pôde, o que você nunca acreditou de verdade. Talvez vocês disseram que acreditavam, mas não atingiram, não viveram, porque o diabo conseguiu colocar uma dúvida. Chega! Acabou. Receba a unção do impossível. Você vai viver o melhor ano da sua vida. Você vai viver resultados que você não tinha vivido. Você vai atingir, vai conquistar, vai alcançar, meu Deus, coisas que eram impossíveis estão deixando de ser na tua vida. Eu abençoo a sua vida, eu consagro você, e eu declaro em nome de Jesus que você receba. E veja, a partir de hoje vocês verão. A partir de hoje vocês verão. A partir de hoje vocês verão. A partir de hoje vocês verão coisas que eram impossíveis de acontecer, vão acontecer. Pode ficar em pé, por gentileza. Pode ficar em pé, por gentileza. Ainda não volta para o lugar, não. Coloca a mão no coração. Sejam cheios do Espírito Santo agora. Sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo agora. Sejam cheios do Espírito Santo agora. Sejam cheios do Espírito Santo agora. Sejam cheios. Sejam cheios. Receba a presença do Espírito Santo. Receba a presença do Espírito Santo. Receba a presença do Espírito Santo. Receba. Aqueles que ainda não foram batizados, vai dando glória, 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 glória. Você que ainda não foi batizado, vai dando glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Vai dando glórias, 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 glórias. Sejam cheios agora, cheios da unção, cheios do poder, cheios do poder do Espírito Santo agora. Enche-me, ó Pai. Enche-me. Enche, enche, Senhor. Enche, 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 Senhor. Enche a vida de cada um até transbordar.
Enche, reveste cada um com o teu poder, com a tua graça. Capacita eles, dê uma sabedoria que eles não teve, dê um poder que eles não teve, dê uma inteligência que eles não teve, dê uma fluidez que eles ainda não viveram, não alcançaram. Ó meu Pai, erga a vida deles, levante a vida deles, prospere a vida deles, honre a vida deles, abençoe a vida deles poderosamente, que a sua vida seja completamente destravada. Até transbordar. Aonde quer que tenha alguém pela transmissão, receba essa unção na tua casa, receba onde quer que você esteja agora. Se por uma força maior você não pode estar no templo hoje, então receba, receba. E você que está aqui, você vai dizer isso: a partir de hoje, mais nada vai ser impossível para mim. Acabou, terminou e se encerra a partir de hoje. Porque quando Eliseu recebeu a capa, ele disse: aonde é que está? Ele disse: onde está, ó Deus de Elias? Onde está, ó Deus de Elias? Tendo batido nas águas, essas se dividiram. Então Deus, Ele vai dividir aquilo que talvez hoje é como esse rio Jordão, que na mão do Elias abriu, na mão do Josué abriu, mas não tinha sido aberto ainda pelas mãos, pela vida, pela unção, pelo poder de Eliseu. Mas chegou o dia que abriu. Você já viu muita coisa acontecer na vida de muita gente, mas agora você vai ver na tua vida. Você vai ver na tua vida. Você vai viver na sua vida. E essa unção não é para parar em você, é para ir adiante. Que foi o que foi dito hoje a nossos obreiros. Não é para parar em você, é para isso chegar a alcançar a tua família, a alcançar a tua empresa, a alcançar a vida de todos que cruzaram o teu caminho. É uma unção para você viver o impossível na tua vida. Diga comigo: eu creio e eu tomo posse. Diga: a partir de hoje, eu não terei medo de orar, eu não terei medo de profetizar. Diga: eu não terei medo de não acontecer. Diga: eu vou usar a minha fé em áreas que são impossíveis. Diga: e todas elas serão modificadas, transformadas, e o que era impossível, diga, está deixando de ser. Está deixando de ser. A minha vida não vai ser uma vida comum. A minha vida não vai ser uma vida pequena. A minha vida, a partir de hoje, não será como de Judas, de Saul, de Geazi, mas será como de Elias, de Eliseu, Davi, de Abraão. É assim que a minha vida será. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.